Eu vou compartilhar a tela com vocês. O tema da aula de hoje é, então, subjetividade, identidade e diferença, porque nós vamos começar a falar de currículo cultural. Então, nós precisamos começar a entender alguns conceitos que são caros ao currículo cultural, que é o único currículo pós-crítico da educação física escolar, né? Nós vimos que os currículos... Vocês estão enxergando a minha tela? Vocês podem confirmar, por favor? Por áudio, não por texto. Sim, está dando para ver. Sim. Tá, obrigado. Sim. Bom, revendo rapidamente, fazendo uma revisão breve, nós estamos estudando o campo curricular a partir das ideias de Tomás Tadeu da Silva, que divide os currículos, seja eles, né, de qualquer disciplina, o currículo escolar de uma maneira geral, ou mesmo documentos curriculares, como leis e como projetos curriculares escolares, né, os PPPs, entre acríticos ou tradicionais, os críticos e os pós-críticos. Nós vimos que os tradicionais são aqueles voltados para a adaptação do aluno à realidade social. No caso, né, no nosso momento contemporâneo, ao mercado de trabalho capitalista. Nós vimos que os currículos críticos, eles vão questionar essa normatização, essa padronização dos alunos em nome do sistema social, então vão propor uma educação que liberte as crianças dessas ideias capitalistas, né? Estou sendo bem sintético, bem simplório até, nessa revisão, porque nós já nos dedicamos a esmiuçar cada um desses momentos, né, presencialmente, nas aulas que já foram gravadas. O currículo pós-crítico, que nós começamos a discutir na aula passada, ele tem a preocupação com a questão social, então, assim, as injustiças do capitalismo, elas não são relegadas a segundo plano, tá? Elas não são ignoradas, certo? Mas intui-se que tem mais além disso. Que mesmo que por um passe de mágica o planeta fosse inteiro bem resolvido economicamente, as economias se ajustassem de uma forma dentro de um capitalismo idealizado ou dentro de um comunismo que só existiu nos livros e tal, digamos que nós atingimos a plenitude econômica. Ainda assim, a sociedade possui uma série de problemas que vão para além da questão financeira, da questão socioeconômica. E aí nós podemos simplificar essas ideias a partir dos preconceitos, né? Então nós vemos uma sociedade que é racista, que é homofóbica, que é machista, que é excludente de quem não tem determinados padrões corporais, de quem é deficiente, né? Então uma série de imposições para quem é minoria, digamos assim. O currículo pós-crítico, então, ele se preocupa com essas questões que vão além da questão da organização socioeconômica. Na educação física, nós temos somente um currículo pós-crítico, que é o currículo cultural. Outras ideias parecem estar surgindo, mas elas ainda não se estabeleceram. Então, nós vamos pensar um pouquinho como é a identidade, como é o sujeito, como é a subjetividade, o que nós pensamos na visão pós-crítica. Porque tanto na visão tradicional quanto na visão crítica, o sujeito, o indivíduo, o ser humano, ele possui uma subjetividade que é essencializada. Ou seja, ela é coesa, ela é unificada, ela é fruto de uma razão que pertence a todos, ela é associada a um caráter, a uma alma, a algum traço que é do indivíduo e não é constituído na relação. Então é uma visão mecanicista de realidade, na medida em que ela entende toda a realidade enquanto peças, mas peças que trabalham sozinhas, promovendo ações de causa e efeito, né? E não necessariamente se
acoplando enquanto um grande funcionamento unificado, tá? Então, olha-se para as partes e não para a relação entre as partes, ok? Bom, vamos começar a esmiuçar isso daí. Isso foi só uma introdução da aula. Se por um acaso isso ficou muito complexo, não se preocupe que nós vamos começar a trabalhar um pouquinho esses aspectos de uma maneira mais aprofundada. Então, quando a gente discute identidade, nós estamos discutindo essas questões que estão apresentadas na tela. Quem sou eu? Quem eu sou para mim mesmo? Quem eu sou para minha família? Quem eu sou para os meus companheiros de trabalho? Quem eu sou para os outros, né? Então, essa resposta, quem sou eu, ela pode ser buscada de maneira distinta, né? Nas visões tradicionais e críticas, procura-se quem é o ser dentro do próprio ser. Ele tem ali, dentro do próprio indivíduo, a resposta para essas questões. Invariavelmente, a questão ela é respondida através do artifício da razão. Então, quem sou eu é o resultado de um ser pensante que é racional, que tem um pensamento que é lógico, um pensamento que é científico, um pensamento que é uma representação do real. Tá? Então, eu penso a realidade enquanto uma verdade, o conhecimento acerca da realidade enquanto uma representação do que é verdadeiro, e o que eu penso, o eu, enquanto uma essência que interage com a realidade através desse conhecimento que é a expressão da verdade. Tá? Então, é um filme que eu estou sugerindo aqui, Amnésia, que ele começa a contestar essa ideia de essência, essa ideia de que há algo em mim que me determina. Seja uma alma, seja um caráter, seja uma psique, enfim, uma essência de uma maneira geral. Lembrando que tanto as teorias tradicionais quanto as críticas pensam em termos de essência, tá? Então, elas pensam em termos de razão. Mas, contemporaneamente, diversos pensamentos, diversas filosofias, elas vão questionar essa centralidade da razão. A razão enquanto a expressão do eu, do ser pensante. Então, um exemplo para a gente tentar entender essas questões é o filme Amnésia. O cara, ele toma um tiro na cabeça e ele deixa de ter memórias de longo prazo. Ele tem as mesmas memórias até o dia que ele tomou o tiro. Dali em diante, ele só consegue guardar novas memórias por 1 hora. Então, a cada 1 hora, ele zera. Então, ele não aprende nada novo. É como se a subjetividade dele parasse no dia do tiro. Tem um outro filme de comédia, que também reflete um pouco essa situação, que é aquele Como Se Fosse a Primeira Vez, né, do Adam Sandler, com a... Esqueci o nome da moça agora. Famosa e tal. Onde ela, a cada 24 horas, ela rebuta, digamos assim. Ela teve também um acidente, uma doença, não lembro muito bem. Acho que eu tô sofrendo de amnésia também, né? Mas eu lembro que a cada 24 horas ela começava do zero. Não tinha novas memórias. E aí o cara fica o filme inteiro, né? Todo dia tendo que conquistar ela de novo. Porque ele consegue conquistar ela, no dia seguinte ela esqueceu quem ele é. Ou seja, né? São lesões que questionam uma essencialidade. Um outro exemplo é a pessoa com Alzheimer. Ou uma pessoa com demência. Para onde foi essa essência, né? Porque a pessoa com Alzheimer, ela está esquecendo de tudo, inclusive de quem ela é, de todas as memórias. E aí, para onde está indo, então, a alma dessa pessoa? A essência dessa pessoa? Quem ela é de verdade? Para onde ela está indo? Né? Então, claro, você pode ter uma resposta religiosa, é possível. Que a carne está se deteriorando, mas a alma vai para o céu. Bom, é uma explicação. Mas as filosofias contemporâneas, elas vão usar essas lesões e outros argumentos para mostrar que nós não temos essência nenhuma. Que nós somos o resultado, claro, de uma razão, de uma racionalidade,
Nós temos a capacidade de pensar, de refletir, de criar realidade. Entretanto, nós somos também fruto de um meio. Nós pensamos com o fora. O fora dobra no dentro, produzindo uma série de outros pensamentos, tá? Então, são uma série de filosofias, uma delas nós vamos tratar hoje. Uma outra delas nós tratamos semestre passado. Semestre passado todinho a gente falou sobre subjetividade na perspectiva de Deleuze e Guattari, que é a que eu mais gosto. Eu vou trabalhar com vocês ela hoje de novo? Não. Por que não? Porque o currículo cultural, ele trata de identidade a partir de uma outra perspectiva. E como eu quero chegar no currículo cultural, nós temos que entender como o currículo cultural entende identidade. É a maneira que eu mais gosto? Não. É a maneira que nós trabalhamos o semestre passado? Também não. Mas as duas são não essenciais. O que eu quero dizer que elas são não essenciais? Elas não são teorias que pensam o ser humano enquanto uma essência que persiste mesmo após a morte. Elas são teorias que entendem que nós somos a mistura do que nós somos enquanto ser biológico, do que nos acontece no âmbito da cultura, né? Principalmente na visão... Oi, pode falar. Mas não necessariamente que eles... Você consegue me ouvir bem? Sim. Não necessariamente que essas correntes elas tenham maior força no campo teórico, mas sim porque elas defendem a não essência, que você está escolhendo esses dois teóricos? Não, o semestre passado eu escolhi Deleuze e Guattari porque é o que eu estudava e é o que eu achava que tinha mais... saía do senso comum para passar para vocês. Então era uma escolha muito pessoal mesmo. Esse semestre eu vou trabalhar com identidade a partir do estudos culturais, porque o currículo cultural usa os estudos culturais para entender a identidade. E o meu propósito aqui para vocês agora é ensinar o currículo cultural. Por quê? Porque nessa disciplina nós temos a obrigação de passar por todas as visões curriculares já criadas no campo da educação física. E para eu explicar o currículo cultural direito para vocês, eu tenho que explicar como o currículo cultural olha a identidade. Que também é uma visão não essencial, igual que eu trabalhei de Deleuze e Guattari o semestre passado, mas não é a mesma coisa, tá? Tá próximo. Elas não são muito distantes, elas não se contrapõem tanto, mas não é a mesma coisa, tá bom? Bom, quais são as três visões de identidade, então, na visão de Stuart Hall? Stuart Hall é um pensador jamaicano, eu já apresentei para vocês lá em Introdução à Educação Física, quando nós falamos das três visões de cultura. Eu acho que o Stuart Hall gosta de trindade, né? Ele gosta de três. Vocês lembram que ele falava lá das três visões de cultura, né? Cultura elitista, cultura antropológica e cultura dos estudos culturais. Que era na terceira opção, né? Era a cultura enquanto uma arena de confronto. Eu não estou retomando isso aqui à toa, tá? O currículo cultural da educação física, ele bebe muito na fonte do Stuart Hall, muito. Então nós vamos retomar aquela concepção de cultura lá. Vamos retomar aquela discussão lá do primeiro período. Mas hoje o que interessa para a gente é entender a concepção de sujeito, a identidade, né? E não a questão da cultura em si. Pois bem, para o Stuart Hall, nós temos três visões de como a gente se forma enquanto pessoa. Três. As duas primeiras são essenciais, enquanto a terceira não. Então nós temos o sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. Os estudos culturais trabalham aqui, ó, com o sujeito pós-moderno. O currículo cultural, consequentemente, uma vez que o currículo cultural é profundamente influenciado pelos estudos culturais e por Stuart Hall, o sujeito também é aqui, ó, sujeito pós-moderno. Então eu vou explicar bem por cima o que são esses dois, porque não é uma aula de filosofia, né, e tal, porque o nosso foco é entender o terceiro, tá bom? Então, o que é o sujeito do iluminismo, né? Então, as duas primeiras são essenciais, enquanto que a terceira ela é descentralizada.
O que é o sujeito do iluminismo? Primeiro, o que é o iluminismo, né? O iluminismo foi aquele movimento de retomada do conhecimento logo depois do período medieval. Vocês se lembram, né, que durante a Idade Média vivíamos uma sociedade teocêntrica, né, onde o pensamento religioso era o mais poderoso e a sociedade era dividida em castas, né, o clero, a nobreza e os servos, num sistema conhecido como feudalismo, e toda essa justificativa de organização social estava baseado na vontade divina. Então era uma sociedade teocêntrica e tudo aquilo que questionasse esse modelo social era considerado uma heresia. Então os hereges eram jogados na fogueira para queimar, né? Giordano Bruno é um bom exemplo. Giordano Bruno contestou alguns pensamentos religiosos da época e ele foi mandado para a fogueira. Naquela época acreditava-se, por exemplo, em terra plana. Curioso como estava voltando, né? Então nós vemos hoje um movimento muito forte que algumas pessoas chamam de movimento conservador, mas para mim não é um movimento conservador, porque o movimento conservador é conservar o mundo como ele está. Vamos conservar o mundo como ele está hoje? Capitalista, hierárquico, industrializado. Vamos conservar assim. Esses são os conservadores. Quem quer voltar para a Idade Média, quem contesta a ciência, coloca, né, as explicações da vida são religiosas e questiona os avanços tecnológicos e defende que a Terra é plana, esses caras eles querem voltar para a Idade Média. Então, eles são reacionários. Eles querem reagir e querem voltar no tempo. Tá? É diferente de um conservador. Então, conservador é diferente de reacionário. Tem gente aí querendo voltar para a Idade Média e não querendo conservar a sociedade como ela se encontra hoje. Tá? Pois bem, o iluminismo, então, foi esse movimento, logo após o Renascimento, onde o centro do conhecimento era o poder da razão e não mais a libertação religiosa, né? Buscava-se um conhecimento apurado da natureza com o objetivo de torná-la útil ao homem moderno e progressista. O homem agora é o centro da sociedade, não mais Deus, né? Não no sentido teológico, tá? Não estou contestando a fé de ninguém aqui. Eu estou me referindo ao aspecto do Deus sociológico, como a sociedade se organizava ao redor do conhecimento religioso e ela passa a se organizar ao redor do conhecimento científico. O resultado disso é a criação do Estado, o Estado burguês, capitalista, moderno, né, que chega agora até o Estado contemporâneo. Por isso que o Estado é laico, né? Nas democracias iluministas, como são as europeias e nas quais nós nos inspiramos, a razão é o centro. O que interessa é o pensamento lógico e racional, e não o conhecimento religioso. Por isso que o Estado é laico. O que é um Estado laico? O Estado não tem religião. O Estado garante o direito dos cidadãos exercerem a fé que eles quiserem. Se você quiser acreditar na Umbanda, você acredita. No budismo, você acredita. Se você quiser ser cristão, você é. Se você quiser adorar o pônei cor-de-rosa que vomitou o planeta há 20 anos atrás, você pode, enfim. Qualquer religião, você tem essa liberdade garantida pelo Estado para professar a fé que você quiser. Porque a fé não é mais o centro do processo social. Agora é o conhecimento, é a razão. Então, essa razão, ela é a essência do sujeito. O sujeito é o quê? É o que ele pensa. Tá? Alguns iluministas clássicos aí, né? Diderot, Voltaire, Montesquieu, Marquês de Pombal, esse aqui ele era português, influenciou muito o Brasil, né? Ele que expulsou os jesuítas do Brasil para a educação não ser religiosa, para a educação ser laica. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, que escreveram a Constituição dos Estados Unidos, Isaac Newton, né, que descobre as leis da gravidade, John Locke, empirista famoso, que vai defender o poder da razão no processo das experiências, né? Enfim, são iluministas famosos, tá? O que é o sujeito sociológico? Conforme a sociedade se complexifica, as pessoas são obrigadas a adaptar a esse conceito de razão pura para as influências da sociedade, assim. Começa a ficar, conforme o mundo começa a ficar mais complexo, o mundo capitalista, moderno, industrializado, urbano, as tecnologias começam a ficar cada vez mais avançadas, né? Então,
fica inevitável perceber que o mundo lá fora influencia quem eu sou. Então surge aí um campo sociológico, né, de um pensamento que entende esse eu enquanto resultado da razão. Ainda temos a ideia de uma essência racional, mas essa razão ela está em interação com a sociedade, ela não é mais pura. Né? Então, o que? A identidade é o que preenche o espaço entre o interior e o exterior. É nessa relação com o social. Mas isso aí é só um percurso para chegar no que interessa, que é a ideia do sujeito pós-moderno. Porque o sujeito pós-moderno é o sujeito que ele não possui essência alguma. Veja, eu não estou falando para vocês que nós não temos o poder de pensar. Mas eu estou defendendo, eu não, né? O sujeito pós-moderno é a ideia de que nós não somos somente o que nós pensamos. Ao contrário, muitas vezes os nossos pensamentos são frutos das relações que nós estabelecemos com a vida, com as outras pessoas, com as instituições, com... Então, vou tentar fazer uma analogia bem ruim, mas que talvez seja didática. É como se o pensamento essencial, iluminista ou sociológico, acreditasse que se você fosse submetido a uma experiência com uma tecnologia que ainda não existe, que é de voltar no tempo, então digamos que a gente usasse uma máquina do tempo e pegasse qualquer um de vocês, vai, a Andressa, que conversou comigo hoje, para quem é essencialista e defende a razão como o centro do sujeito, a Andressa seria a mesma pessoa se a gente voltasse no tempo e colocasse ela para crescer em outra cultura, lá com os indianos, por exemplo. É claro, ela ia vestir as roupas da cultura local, ela ia falar a língua local, mas em essência, ela ia ser a mesma pessoa. Ia ter os mesmos sentimentos. Pode falar, por favor. Por exemplo, eu ainda iria escolher estudar educação física, porque educação física faz parte do meu ser e do que eu sou. Sim, e as características que você tem hoje, você ainda teria. Você ainda seria uma pessoa X, Y, Z, tá? X características aí que vocês podem preencher como vocês quiserem. Você ia falar outra língua, ia vestir outras roupas, mas você ia pensar coisas parecidas com o que você pensa agora. Por quê? Porque você tem uma essência. Qual é essa essência? A sua razão, a sua capacidade de pensar. E a sua capacidade de pensar, mesmo em outra cultura, ela não ia mudar. Bom, o que o Stuart Hall vai dizer é que essa ideia ela vai caindo por terra no século XX, né? Porque vem Freud, por exemplo, e diz que tem um monte de coisa que a gente pensa que nem passa pela nossa consciência. E ele cria o conceito de inconsciente. O conceito de inconsciente começa a descentrar a ideia de sujeito centrado, de sujeito racional. Marx vai dizer que nós somos fruto do nosso modo de organização do trabalho, no materialismo histórico. Então, assim, se você nasce trabalhador, você vai pensar de um jeito. Se você nasce dono da fábrica, burguês, você vai pensar de outro jeito. E você pensa de acordo com a sua história, com o seu momento histórico. Se você nascesse na Idade Média, durante o feudalismo, você ia pensar daquele jeito, de acordo com aquela história. E vários outros movimentos, tá? Não, esses são só dois, para citar vários. As feministas, por exemplo, vão dizer que o que acontece no âmbito privado da casa tem a ver com um cenário mais amplo da sociedade. Então, por exemplo, o privado é político. Porque antes, né, tem aquela ideia do que é privado é do casal. Sabe aquela ideia de briga de marido e mulher, não se mete a colher? Então as feministas vão meter a colher sim e vão dizer que o âmbito privado, ele é sim social. Ou seja, o que acontece dentro da casa é fruto dos acontecimentos machistas de fora. Então elas também questionam essa ideia de essência. E assim por diante, né? Uma série de movimentos vão descentrando essa racionalidade do sujeito. Vai mostrando que a gente até tem o poder de pensar, a gente até tem sim o poder de fazer escolhas e tomar decisões. Eu posso escolher fazer educação física, eu posso escolher fazer direito, mas eu não posso gostar, e a Andressa adora esse exemplo, eu não posso gostar de mandacápio. Por que eu não gosto de mandacápio, Andressa? Porque não existe.
Pois é, porque não existe, né? Ou seja, eu só posso tomar decisões e fazer escolhas a partir do que é dado culturalmente, fruto do tempo histórico. E mais do que isso, tem uma série de coisas que eu sou que eu não escolhi ser, né? Então, é uma ideia de identidade que ela trabalha com dois eixos, com a sujeição e com a identificação, tá? Semestre passado, nós trabalhamos com a ideia de processo de subjetivação de Deleuze-Guattari, então não tem a ver com aquilo, tá? O currículo do cultural trabalha com a ideia, com a concepção de identidade e diferença. Então, vamos estudar um pouquinho, então, o que é essa questão de identidade e diferença, tá? Bom, nos estudos culturais e no currículo cultural, a identidade e a diferença, ela é fruto do processo de identificação ou do processo de sujeição. Por exemplo, identidade é o que nós somos, ou estamos sendo nesse momento. Diferença é tudo aquilo que culturalmente nós não somos. Então, vou pegar outro exemplo aqui, né? Deixa eu ver quem está na aula aí. Vou pegar o menino agora. Vamos ver quem está na aula. Temos o Helder. O Helder está na aula. Tudo bem. O Helder, culturalmente, ele é... Qual é a identidade dele? Identidade homem. Qual é a diferença? Tudo aquilo que não é homem, né? Então, a diferença é ser mulher, no caso do Helder. O Helder, ele é branco, então a identidade dele é branco. Qual é a diferença? A diferença é as outras cores, né? Ser negro, ser amarelo, ser pardo, sei lá o que significa essas coisas aí, mas a nossa cultura criou essas categorias. O Helder, ele é X-sexual lá, sei lá o que ele é em termos de sexualidade, não tem essa intimidade toda. Mas digamos que o Helder, ele é pansexual. O que é um pansexual? Faz sexo com tudo, né? Até com pedra, se deixar. Então, a identidade dele sexual é essa. Qual é a diferença? Tudo aquilo que ele não é. É claro que, nesse jogo de marcação de identidade e diferença, a sociedade atribui mais importância a um lado do que a outro. Então, a identidade, normalmente, é aquilo que tem mais poder, que é hegemônico. Então, pensando culturalmente, o que é ser identidade? É ser branco, na nossa sociedade brasileira. Ser homem. Assim, qual é a melhor coisa que você pode ser na sua vida? Que você vai ter mais vantagens, tá? Não estou dizendo que é melhor ser homem do que mulher. Que você tem mais vantagens. Se você for rico... Homem. Branco. Hétero. Que mais? Heterossexual. Classe... rico, né? Classe média. Rico, exato. Cis. E cristão. E cristão. Exatamente. Se você for rico, branco, homem, cristão, heterossexual, pronto, você está na identidade que é mais valorizada socialmente hoje. Agora, se você é mulher, você já começa a sofrer os efeitos da diferença. Mas se você é uma mulher rica, branca, jovem, bonita, etc., você vai sofrer menos, mas já sofre. Agora, se você é uma mulher negra, mas você já sofre mais. Mas se você é uma mulher negra com dinheiro, bonita, você sofre menos. Mas se você é uma mulher negra, homossexual e pobre, pronto, já é mais sofrimento. E assim vai, né? Por quê? Porque culturalmente nós vamos criando o que é bom e o que é ruim. Nós vamos marcando o que é identidade e o que é diferença. Dentro da arena cultural, lembra que eu falei que eu ia retomar qual era o conceito de cultura nos estudos culturais? Nos estudos culturais, a cultura é grande espaço de disputa. Então, nesse grande espaço de disputa, nós criamos o que é bom e o que é ruim. Grupos que têm mais poder vão determinando o que é bom. Grupos que têm menos poder vão aceitando, né, a sua posição subalterna, tá? Ou vão lutando contra, mas estão perdendo essa luta, né? Porque estão sofrendo os efeitos aí nefastos de ser diferença. E não é fácil ser diferença, tá? Todo mundo é diferença em algum momento da vida e não é fácil ser diferença, tá? Bom, mas como que isso vai compor na nossa identidade? A partir de um processo de identificação e sujeição.
Lembra-se que eu falei que na visão moderna de sujeito, o conhecimento é o reflexo do real? Na visão pós-moderna, o conhecimento ele é construído discursivamente. Então, quando a gente fala sobre algo, a gente não está dizendo exatamente o que ela é de verdade, mas sim criando efeitos de realidade, né? Nós estamos criando discursivamente efeitos do que é real. Vou dar um exemplo, vai? Faça um experimento. Quando você chega num grupo, ninguém sabe quem é você. Mas se as pessoas começarem a falar certas coisas de você, pode ser positiva ou negativa, o grupo vai começar a te tratar sobre o que é dito sobre você. E aí você começa a colher os efeitos do que é dito sobre você. Então o conhecimento ele é construído na relação. O conhecimento não tem uma conexão imediata com uma essência das coisas. E sim, ele é construído discursivamente. E quando eu falo discurso, eu não estou me referindo aqui somente ao que é falado, tá? Discurso é todo conhecimento sobre algo. Um outdoor, ele é um discurso. Um quadro, ele é um discurso. Uma música, ela é um discurso. Um soco na cara é um discurso, ele está comunicando algo, tá? Então, discursos são essas explicações sobre a realidade, essas projeções sobre o que é a realidade que vão criando efeitos na materialidade, tá? Pois bem, então nós vivemos a nossa vida o tempo todo sendo tendo acesso a vários discursos. Então, você entra na internet, estão falando, né? Você entra no Facebook agora, estão falando dessa pandemia, um monte de coisa, né? Tem gente que está falando que é histeria, que vai acabar com a economia, que o vírus é comunista. Tem gente dizendo que certos políticos são genocidas, são pessoas do mal, né? Que não se importam com ninguém, exceto com o lucro, e que estão preocupados em manter o poder e o povo que se lasque. Então, tudo isso são discursos. E aí tem charge, a charge também é um discurso. E aí o áudio do WhatsApp é um discurso. Então, o tempo todo nós estamos sendo confrontados, né? Estamos tendo acesso a esses discursos. Tem alguns discursos que nós nos identificamos, ou seja, nós gostamos daquilo. E nós somos interpelados, né? Interpelados é ser chamado, nós somos convocados. E aí a gente passa a buscar cada vez mais aqueles discursos. Então, eu vou dar um exemplo inofensivo aqui. Em determinado momento da minha vida, eu descobri o que era futebol e conheci o São Paulo. E a identidade torcedor de São Paulo me interpelou. E eu me identifiquei com aquilo. E eu comecei o quê? A comprar camiseta, a assistir jogos, a acompanhar, a ler jornal, a ver mídia, né? Então, ou seja, eu fui criando uma identidade de São Paulino. Por que algumas pessoas se identificam com X e outras se identificam com Y? Quem tenta explicar isso é a psicanálise, tá? Não é foco nosso aqui agora. Até porque o currículo cultural não vai se apropriar desses conhecimentos para as aulas. Então, nós não vamos entrar aqui na questão psicanalítica. Apesar que eu nunca vou entender como alguém pode torcer para o Corinthians, por exemplo, né? Mas, enfim. A psicanálise, né? Por isso que tem aquela famosa frase, né? Freud explica. Freud explica. Freud explica tudo, né? Eu não sei se eu concordo com tudo que Freud fala, mas ele, de fato, ele tenta explicar por que a gente se identifica com algumas coisas. Agora, o que interessa aqui pra gente é que a nossa identidade, ela não é somente fruto da identificação, mas ela é também o resultado de um processo de sujeição. O que é a sujeição? É aquilo que a gente é obrigado a passar. Por exemplo, eu sou sujeitado a trabalhar. Quando eu descobri pela primeira vez o que era trabalho, eu quase morri. Eu falei, meu Deus, minha vida acabou. Agora eu vou ter que passar boa parte do meu tempo, do meu dia fazendo isso. Eu lembro que assim, que foi um sentimento depressivo mesmo. Ou seja, você é sujeitado. Toda vez que uma mulher ela sofre um comentário abusivo, ela é sujeitada ao machismo. Toda vez que um negro sofre o preconceito racial, ele é sujeitado ao racismo.
Toda vez que a sua mãe manda você fazer alguma coisa, você vai lá porque ela manda em você, você é sujeitado àquilo. Toda vez que o professor manda você estudar certos textos, porque senão você vai reprovar e você quer o diploma, você é sujeitado à aula. Nesse exato momento eu estou sujeitando quantas pessoas? Deixa eu ver aqui. 14 pessoas? Eu estou sujeitando 14 pessoas a me ouvirem, né? Por minha vez, eu sou sujeito, né? Alguém escreveu alguma coisa aí, eu não consigo ver o que vocês escrevem, tá? Porque eu estou compartilhando a minha tela. Por sua vez, eu sou sujeitado pela sociedade contemporânea a trabalhar. Então, assim, é um jogo de forças, é um jogo de poder. Quem falou aí, se quiser abrir o microfone para falar, tá bom? Eu fiquei curioso, eu vou dar uma olhada no chat, mas eu não tenho acesso ao chat quando eu compartilho a tela. Deixa eu ver o que foi falado aqui. Sim, assim como a afirmação, tudo é cultura. Nessa perspectiva, tudo é discurso? Então, não tudo é discurso, tá? O Stuart Hall tem um texto famoso onde ele vai dizer que tudo é discurso? Não. Ele diz que nem tudo é discurso, existe materialidade, por exemplo, uma pedra, ela tem uma materialidade, mas ela só tem significado mediante cultura. Quem atribui um significado para pedra, até o significante, o signo, as letras, as palavras, a fonética, tudo isso daí é humano, é criado no âmbito da cultura. Então, não, nem tudo é discurso, mas a gente não acessa a realidade exceto pelo discurso, tá? Então, nem tudo é discurso, mas não tem como chegar na realidade a não ser pelo discurso. Isso na visão do Stuart Hall, tá bom? Qual é o resultado disso? O resultado disso é que nós vamos nos identificando e nos sujeitando e vamos nos compondo. Mas o resultado é que a nossa identidade ela não é coesa. Nós temos múltiplas identidades, nós não temos uma só. Então, eu me identifico com muitas coisas. Às vezes eu posso até gostar de coisas contraditórias. Eu vou dar um exemplo. Eu me identifico muito com o discurso do veganismo, muito. Mas, ao mesmo tempo, eu amo comer carne. Então, a minha identidade entra em conflito. Né? Até eu faço o meu esforço, né? Por exemplo, a gente foi para o Combrace em Natal, e aí eu vi a Monique se virando com a comida dela, ela é vegana, e aí me inspirou a tentar pelo menos virar vegetariana. Não sei se algum dia eu vou virar vegano. Porque eu tenho esse conflito dentro de mim, sabe? Então, assim, nós temos esse conflito, né? Ou um exemplo mais assim, imagina uma mulher que ela quer muito ser mãe, muito, 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 mas ao mesmo tempo ela também quer muito ser uma profissional foda. Ela quer ser uma atleta foda. Ela quer ser uma modelo foda. Ela quer ser uma executiva foda. Cara, são duas coisas que entram em contradição. Você não vai conseguir ser a melhor mãe do mundo e ser a melhor profissional do mundo. Você vai conseguir ser ali, dividindo o tempo, você consegue dar conta das duas tarefas. Mas você ser o melhor nessas duas coisas, não dá. Não dá. E aí a identidade entra em conflito, né? Mas por quê? Porque nós somos interpelados, sujeitados e promovemos identificações com coisas diferentes o tempo todo, né? Ou seja, nós temos muita gente dentro de nós, muitas pessoas. Vocês devem ter percebido isso já, né? Vocês já, mesmo os mais jovens aqui, já têm identidade suficiente já têm idade suficiente para perceber que nós somos complexos, confusos e mudamos de ideia o tempo todo, né? E a gente não sabe muito bem o que a gente quer. Vou dar uma notícia boa para vocês. Conforme a gente vai ficando mais velho, isso não muda porra nenhuma. Você vai continuar confuso, complexo, perdido. Você vai morrer desse jeito. A única coisa é que você aprende a acostumar com isso, né? E você aprende a parar de pirar com isso. Mas você vai ser complexo o resto da vida, né? Então, sei lá, quero ser solteiro a vida inteira ou quero casar? Quero ter filhos ou quero morar no exterior? São decisões, né, difíceis, porque a gente se identifica com muitas coisas, tá? E a gente tem que sempre estar tomando decisões, tá? Não sei se ficou claro, espero que sim. E aí, caminhando para o final da aula, eu vou promover uma reflexão aqui sobre o que a sociedade diz sobre o que é ser professor, né? Então, ó, nós somos sujeitos, enquanto professores, a esse discurso da paciência, do amor à profissão, do dom divino,
que o professor tem que ser sensível, que é uma profissão mais adequada à mulher, que o professor reclama demais. Por que eu coloquei essas duas fotos, né? Porque esse livro aqui vendeu muito na época, é tipo, na época era o foda-se de agora, sabe? Tá todo mundo comprando aí livro do Caio Carneiro, né? Aqui nessa sala, desses 14 aí, deve ter uns 10 que comprou aquela porra lá, né? Então, na época lá, quando eu era estudante, esse livro aqui vendia muito, do Gabriel Chalita. Hoje ele sumiu. Foi político, foi escritor e tal. Sumiu, sei lá onde tá agora. Mas era um livro que ele falava que nós deveríamos ensinar só através do amor, do amor, do amor. E reforçava essa ideia do professor quase que ser um padre, sabe? Então, assim, se você escolheu ser professor, você tem que aceitar o sofrimento. Olha o discurso. Você tem que aceitar o sofrimento. Porque você tem que ter amor à profissão. Ganha pouco, mas foi você que quis. É o seu dom. Então, você tem que aceitar, né? E por que é uma profissão mais adequada à mulher, né? Isso era uma concepção que tem mudado um pouco, mas não muito. No ensino infantil, por exemplo, quase todo mundo é professor mulher, né? Professora, não tem homem lá, porque é um discurso muito forte de que a mulher é mais sensível para cuidar de criança, né? E também para o homem é meio que vergonha ser professor de ensino infantil, né? Então, essa ideia de essencializar o que é ser mulher, o que é ser mãe, o que é ser, né, professora. E aí a foto do Paulo Maluf é porque ele teve uma frase famosa que os professores e as professoras estavam reclamando do salário, e ele disse, né, generalizando, como se todos os professores fossem mulheres e as professoras fossem todas mulheres, ele generalizou, ele soltou a seguinte frase: não são as mulheres, não são os professores que ganham pouco, é que não souberam casar. As professoras não souberam casar. Olha a ideia que ele tinha de professor, de mulher, de sociedade, né? Olha o discurso dele, tá? E isso promove efeitos, né? Muita gente começa a acreditar nisso. Bom, eu proponho no lugar um outro discurso, né? Eu acho que o discurso do Paulo Freire sobre o que é ser professor é mais interessante. Ele diz aqui, ó, leiam aí, né, no slide. Ele diz que o professor tem que saber dosar a teoria e prática, tem que criar possibilidades de aprendizagem, tem que ser crítico, tem que ser coerente, comprometido, pesquisador, tem que respeitar os alunos, tem que ser criativo, curioso, tem que aceitar que cada aula é um risco, que pode dar certo, pode não dar, tem que ser humilde, tolerante, tem que lutar pelos direitos dos professores e lutar pela igualdade social. Me parece um discurso mais interessante, né? Um discurso mais interessante sobre o que é ser professor. Mas também não é uma verdade, tá bom? Vocês podem discordar desse discurso aí e aceitar o discurso anterior, né? Não sei o que vocês pensam. Eu estou defendendo essa posição aqui. E na educação física? Quais são os discursos que circulam sobre o professor de educação física, né? Que não gosta de estudar, que é fútil e que sua única preocupação é com a parte estética do corpo, que só sabe se vestir com roupa de ginástica, né? Vai para festa de formatura de pochete, né? É aquele que não conseguiu ser médico, então nem fisioterapeuta, daí ele foi para a área da saúde na educação física. Ou ele só queria jogar bola, só sabia puxar peso, ganha muito mal mesmo, é pobre. E na escola ele é o responsável por entreter as crianças, por descansá-las. Porque o resto que é sério na escola, a educação física é a diversão. Então, assim, será que a gente pode mudar essa visão que a sociedade tem do professor de educação física? Podemos. Podemos mudar colocando outros discursos para circular, defendendo outra identidade docente na educação física. E o que isso tem a ver com o currículo cultural? Porque o currículo cultural busca fazer exatamente isso. Ele vai ver os discursos que são marginalizados na escola e vai dar uma centralidade para eles. Então, é a ideia de que a identidade do aluno não pode ser composta somente pelos pensamentos que são hegemônicos na sociedade, mas tem que ser trazido para o aluno todos os discursos possíveis para que ele forme uma identidade mais solidária às diferenças. Ou seja, um aluno mais acostumado com os diferentes saberes, com os diferentes conhecimentos, com as identidades marginais. Ou seja, um aluno mais sensível à diferença. Um aluno que entenda, né, que o mundo é composto por coisas muito diferentes. E que não existe só a cultura dele, só o modo dele de enxergar a vida e a sociedade de uma maneira geral. Bom, o tema de hoje era esse. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela e vou parar a gravação e abrir para perguntas.